Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Papo de Amigos. É com a permissão do Mestre Jesus e da equipe espiritual Paz e Luz que daremos início a mais essa live. Hoje com um super convidado, nosso amigo Ian Luca, divulgador da doutrina espírita, palestrante, estará aqui com a gente com o tema Ajude-te e o céu te ajudará. O que isso quer dizer? Vamos ver com o nosso convidado. Lembrando a todos que participem sempre. Eu estou já agradecendo, já desde já hoje, terça-feira de carnaval. Todos que estão aqui, uma boa noite a todos. Peço que ao término da nossa live, essa live vai para o nosso canal no YouTube, que é o www.youtube.com/Papo de Amigos 10. Se inscreva no nosso canal, curte os nossos vídeos, deixe suas mensagens, seus elogios, suas críticas, suas sugestões, que é muito bem-vinda, como sempre, para a gente estar sempre melhorando, sempre trazendo o de melhor aqui para vocês. Então, como sempre, eu peço as boas vibrações, peço as participações, tire suas dúvidas, mande perguntas para o nosso convidado, que é muito importante a participação de todos. Como a gente sempre fala, a live do Papo de Amigos já se tornou uma família aqui toda terça-feira, aquela corrente do bem, onde a gente troca experiências, troca de conhecimentos. É muito importante, então, que todos estejam sempre, sejam bem-vindos às participações. Já vou dando boa noite a todo mundo que está entrando aqui, dando boa noite, Cristal, Teodoro, Diálogo com os Espíritos, o Ian também já está online, o Matheus já está online aqui, para a gente iniciar a nossa live. Vou adicionar aqui o Matheus, vou adicionar o professor e depois a gente já, em sequência, adiciona o nosso convidado, que é o Ian, que está aqui, já fez outras participações com a gente aqui, já é um parceiro do nosso canal aqui, das nossas lives, está sempre engrandecendo a gente com todo conhecimento. Vamos lá? Vou tentar adicionar aqui o Matheus, depois vou adicionar a live e já trazer o nosso convidado sem perder muito tempo, né? Lembrando que a gente sempre tenta respeitar aqui o limite da live, procurar deixar ela dentro de uma hora, para a gente estar sempre... Olha ele aí! Boa noite, meu querido! Seja bem-vindo a mais uma live. Boa noite, menino lindo. Como vai você? Com a graça de Deus, está tudo bem? E você, como que está nessa terça-feira de carnaval? Hoje é o melhor dia da minha vida, Rômulo. Aqui tá tudo lindo. Meu filho Hugo tá aqui. Estamos esperando o Ian chegar. Tô com muita saudade do Ian. Hoje eu falei com ele rapidinho pelo WhatsApp. E eu tenho uma pergunta bombástica pro Ian, hein? Durante a live, eu vou fazer uma pergunta bombástica pro Ian. Eu acho que vai ter gente aí que vai ficar bem impressionado e curioso aí com a resposta. Ah, quem veio? Quem apareceu? Olha, nossa! Boa noite, há quanto tempo? Luiz. Prazer em vê-lo, Luiz! Rômulo, se fosse de segunda essa live, o Matheus não ia participar. Ontem ele participou de um bloco em Pirassununga chamado Bloco dos Sujos. Eu sou praticamente fundador do Bloco dos Sujos, viu? Foi eu que fundei. Professor. Eu que fundei aquele bloco. Aproveitando já sua nobre presença aqui, como sempre, como que foi o desfile ontem das escolas de samba do Rio? Você que estava presente na Estação Primeira de Mangueira, na bateria. Eu acompanhei ao vivo, senhor. Tive o prazer, a emoção de te ver tocar lá naquela bateria. Mais de 3 horas da manhã estava lá o professor na Estação Primeira de Mangueira. Conta pra gente um pouquinho dessa emoção, professor. Relembrando os tempos do Kid Mumu, olha, rapaz, pensa uma coisa, quem tem um samba no pé? Luiz Carlos de Jesus, meu apelido. Você sabe que isso... Depois de algumas figurinhas não vão reclamar, né? Você sabe. Depois, o pessoal, quem tiver figurinha do professor, pode me mandar no meu WhatsApp, como sempre vocês fazem. Eu não revelo a fonte. Eu não vou revelar quem me mandou. Mas sem perder tempo, né, Matheus? Já vamos... E, professor, vamos adicionar o Ian aqui.
Deixa eu adicionar ele. Enquanto isso, Matheus, já vai falando para o pessoal o nosso canal no YouTube, falar que as nossas lives ficam salvas lá no YouTube, falar sempre da participação, que é muito importante, as pessoas estarem aqui participando, contribuindo com tudo. Matheus, está sem áudio o seu. Agora sim, voltou. Então, o nosso canal está cada dia mais lindo. Nosso canal no YouTube é o Papo de Amigos 10/apresentação, né? E lá quem assinar o canal também vai ouvir dizer que vai estar concorrendo ao novo livro do professor. Não é o propósito de vida, não. É como você se transformar num ninja. Olha ele aí! É outro livro, então, do professor, mas agora o nosso convidado outro chegou. livro. Boa noite, Ian. Ó, meu garoto. Esse é o meu garoto. A live do Papo de Amigos. É um prazer imenso novamente ter você aqui com a gente. Hoje, numa terça-feira de carnaval, ele que é morador da cidade do Recife, hein? O carnaval lá, Olinda, é muito famoso pelo Brasil. Tirou um tempinho ali do seu dia para estar aqui com a gente, aceitou o nosso convite já há um bom tempo. É difícil fechar a agenda do Ian, que são muitos compromissos. Então, seja bem-vindo, Ian. Mais uma vez, gratidão por ter aceito o nosso convite, por estar aqui com a gente. Hoje um tema muito importante, né? Ajuda-te e o céu te ajudará. O que tudo isso quer dizer? Como que as pessoas devem encarar esse tema? Quais são os procedimentos? O que a gente precisa para isso acontecer? Será que eu sou uma pessoa boa? Será que o céu me ajuda mesmo assim? Será que se eu não me esforçar, eu tenho ajuda divina? Hoje, esse é o nosso tema e nada melhor do que o nosso convidado, Ian. Seja bem-vindo, Ian, mais uma vez. Boa noite. Boa noite, Rômulo. Boa noite, Luiz. Boa noite, meu querido Matheus. É uma satisfação imensa estar aqui entre amigos, com essa família que o movimento espírita nos dá, para falar sobre um ensinamento tão importante e tão presente nos nossos dias, que é o ajuda-te a ti mesmo. É uma honra imensa estar aqui. Saibam sempre, eu já falei em outras oportunidades, torno a repetir, que sempre que possível, sempre que necessário e quiserem, podem me chamar que estarei disponível. Sempre vou encontrar um momento ali para encaixar vocês, porque de fato é muito bom, é muito salutar estar na presença de Deus, dos Espíritos, ao lado de bons amigos, como cada um de vocês que participam aqui, e cada um também que nos assistem de seus lares, nos prestigiando com a audiência, com o carinho da audiência, nesse trabalho que não é nosso, é um trabalho do Cristo e da espiritualidade. Então é uma honra imensa. Nós estamos, sim, em época de carnaval, e eu acho que é mais importante ainda nós termos um trabalho voltado à conscientização e voltado à espiritualização das pessoas, porque é um período que nós conhecemos como um período de excessos, um período onde as pessoas elas excedem alguns limites materiais, e que, claro, nós não estamos aqui para condená-las, nós não estamos aqui para julgá-las. Do contrário, o carnaval é uma manifestação cultural importantíssima da sociedade brasileira. O carnaval é uma festa que está no DNA do nosso país enquanto povo, enquanto nação. Então é muito importante que a nossa cultura seja valorizada, mas, claro, tudo com a devida disciplina, tudo obedecendo os seus limites. Então, me perguntaram uma vez, Matheus, professor Luiz, Rômulo e a todos queridos que estão aqui participando, se eu não gostava, ou eu condenava, ou repreendia quem brincava o carnaval. E eu respondi que, obviamente, não sou ninguém, nem para condenar, nem para repreender, mas que se uma pessoa consegue entrar dentro de um pântano, ou dentro de um lago de lama, e não se sujar, não se melar, eu não sou contra que se brinque o carnaval. Então, é uma honra imensa estar aqui participando, como eu disse, e que nós possamos ter uma noite excelente de aprendizado, um aprendizado coletivo, porque a doutrina espírita nos ensina que o conhecimento ele se constrói com cada um de nós. Não tem aquele que não tem um conhecimento a oferecer, não existe aquele que não possa oferecer algo. Então, eu convido desde já todos que estão nos acompanhando que possam interagir com a nossa live, que possam perguntar, possam comentar. Se for de discordar, discordem, apresentem pontos de vistas, porque assim nós iremos construir o nosso conhecimento. Mas eu acredito, eu estava acompanhando desde o início, nós não fizemos a prece, não é? Vamos caminhar para a prece primeiro. Exatamente. Se
se você puder fazer a prece de início, Ian, será um prazer. Claro, claro, a prece é a melhor parte do bolo. Se nós passássemos 1 hora aqui falando, mas dedicasse essa 1 hora, uma prece pelo menos, estava salva essa live. Ian, Então vamos fechar os nossos antes olhos. de você iniciar a prece, eu pediria aos nossos amigos que estão aqui nos acompanhando, né, que mentalizasse aqui a tragédia, né, os nossos irmãos aqui do litoral norte de São Paulo, principalmente na cidade de São Sebastião, que já são por volta de 40 pessoas que desencarnaram. Então, muitas famílias estão perderam as suas casas, uma tragédia muito grande, uma chuva muito grande, pessoas ilhadas. Então, eu peço que mentalize durante a prece também esses nossos irmãos que estão necessitando desse apoio espiritual, dessas boas vibrações, sem esquecer também nossos irmãos lá da Turquia, da Síria, com aquele terremoto terrível. Então eu peço a todos que mentalize também para poder ajudar esses nossos irmãos. Fica à vontade, Ian. Pois bem, meu querido irmão, vamos nesse instante bendito elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, à espiritualidade boa e amiga, os bons emissários do amor. E nesse instante vamos pedir, Senhor Deus, abençoai esse trabalho que visa unicamente levar o teu evangelho adiante, que visa elevar o conhecimento e tratá-lo com todas as pessoas sem distinção. Ajuda-nos, Senhor, a desempenhar tal trabalho, sempre com afinco, mas com um coração repleto de humildade, sempre reconhecendo que na estrada da vida somos eternos aprendizes. Senhor, mas queremos te pedir também por todas as famílias, por todas as criaturas que desencarnaram e que passam pelo infortúnio na cidade de São Paulo, no litoral de São Paulo, por conta das fortes chuvas, certos de que o consolo e os bons espíritos já se encontram realizando os seus papéis. Nós ainda assim te pedimos, por intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Jesus, abençoai a cada um daqueles irmãos nossos que tanto necessitam de amor nesta hora. Assim como na Turquia, na Síria e em tantos outros cantos deste planeta tão grande, onde a internet, onde a televisão não nos traz o conhecimento, mas sabemos que existe o sofrimento. Ajudai, Senhor, e fortalecer a fé de cada um deles nesse momento tão difícil. Sejai conosco, mesmo ainda não sendo contigo, hoje, agora e sempre. Muita paz e muita luz a todos. Com a permissão dos nossos irmãos espirituais, mentores deste trabalho, damos por início a essa tarefa na noite de hoje, certos da presença amorosa de Cristo. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão a todos que nos auxiliaram com os bons pensamentos, com as boas vibrações. É um momento difícil, mas temos que seguir. Para alguns, felicidade, né? Que está curtindo o carnaval. Para outros, a tragédia, fica a dor da tragédia. Mas hoje nós vamos falar sobre Ajuda-te e o céu te ajudará. Professor e Matheus já querem começar a fazer a pergunta para o Ian. Já tem alguma pergunta aqui, o nosso amigo já... Não é nem amigo mais, acho que ele já é um membro, né? O nosso amigo Pena, né, Matheus? Ele já mandou pergunta aqui, mas eu já vou deixar a palavra aí com você. Vamos deixar a palavra pro Ian, não sei se ele quer começar já, deixar as perguntas. Deixa o Ian tomar a iniciativa aí. Eu não sei qual que é o critério do Ian, ele como é nosso convidado, Rômulo, vamos deixar ele... Então fica à vontade, Ian, pode iniciar, que depois a gente... Ô, Peninha, depois eu vou ler o seu comentário aqui também. As pessoas podem mandar pergunta, que a gente, no momento oportuno, para um pouquinho. Isso, eu tenho uma pergunta bombástica para você, viu, Ian? Minha pergunta bombástica, eu quero ver se esse discurso seu inicial da amizade aqui, se vai continuar depois de que eu fizer uma pergunta aqui, viu, Ian? Porque eu não sou baú nem padre para guardar segredo. Até o final eu vou fazer uma pergunta para você aqui bombástica. Mas segue o jogo. Vamos lá, Ian. Pode fazer, como a gente diz aqui, arreia madeira. Vamos embora.
Nós estamos aqui para isso, para aprender, para buscar o conhecimento de várias formas. Meus irmãos amados, muito obrigado pela oportunidade. Vamos embora trabalhar, que o tempo não é nosso. Queridos, o nosso tema na noite de hoje faz referência ao livro do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 25º, Buscai e achareis. Eu acredito que o Evangelho segundo o Espiritismo ele seja, além de um livro para meditação, um livro para apaziguar a nossa dor e o nosso sofrimento, um livro também prático, manual, de como nós podemos viver a vida de maneira mais leve e mais sucinta, passando pelas adversidades, passando por problemas, passando por tudo isso que nós já tomamos conhecimento e que não é necessário nem eu repetir. Porque a busca pela felicidade, a busca pela realização pessoal, lembrando sempre que o nosso tema está no capítulo Buscai e achareis, a busca por todos esses tesouros materiais sempre é uma constante na vida do ser humano integral, aquele que nasce, aquele que reproduz, aquele que passa a sua encarnação em busca das suas realizações, até vamos dizer assim, o final da vida corpórea, que é o desencarne, o desenlaço com a matéria, seguindo-se assim o espírito para uma nova morada e, posteriori, para uma nova vida. Então, a busca da felicidade é um processo que o ser humano, de uma maneira geral, sempre vai encarar como uma necessidade palpável. Não há aquele, meus queridos irmãos, que passe pela Terra e não queira a felicidade, e não queira a realização pessoal, pelo menos a riqueza. Não há aquele que não queira. Todos nós queremos os momentos de felicidade, os momentos de prazer, os momentos onde nós saímos de nós mesmos, nos transportamos para fora de nós, mas nós esquecemos que cada coisa exige um preço. Eu costumo brincar e dizer que nada nessa terra é de graça, até da natureza. Aquilo que nós tiramos, uma hora ela cobra de nós. Que é um exemplo claro, a chuva, que hoje atinge São Paulo, numa região litorânea de São Paulo, que aqui no ano passado em Recife atingiu também. Não sei se os queridos irmãos lembram, mas aqui em Recife nós somamos mais de 200 mortes por conta das fortes chuvas que causaram deslizamentos, alagamentos. Muitas pessoas morreram aqui em Recife e quando nós trazemos para o estado de Pernambuco, foram mais pessoas ainda que morreram. E assim, uma situação lamentável. Mas eu sou jornalista aqui em Recife, trabalho com comunicação em rádio, sou radiojornalista, e eu costumo dizer sempre que acontece um fato parecido, que a culpa nunca vai ser da chuva. A culpa pode ser ou de um governante, ou de uma figura política, ou até mesmo das pessoas que, por uma necessidade, estão em áreas de risco. Mas essa culpa a gente pode até amenizar para quem mora naquela situação, porque a gente sabe que ninguém vai escolher morar numa área de risco. Se as pessoas moram lá, é por uma necessidade. Então, a culpa está na mão do poder público, a culpa está na mão de outras esferas. Mas a culpa não é da chuva, até porque ela é um fenômeno natural que acontece desde que o mundo é mundo. E detalhe, é inevitável, você não pode evitar que a chuva aconteça, mas você pode evitar sim as tragédias, as catástrofes e os grandes números de morte que infelizmente nós estamos vendo. Esse é só um parêntese. Então a busca pela felicidade sempre será uma constante em nossas vidas. Até porque trata-se de uma necessidade de convívio nosso. Ninguém gosta de estar infeliz. Ninguém gosta de estar passando por dificuldades ou estar do lado de pessoas que são amarguradas, tristes, pessoas que são preenchidas de rancor, de orgulho, enfim, de outros sentimentos. Então a felicidade, até para o nosso convívio, ela é necessária. Fechando esse parêntese, nós esquecemos, quando falamos da caridade, que é um assunto muito importante, de um dos pilares da caridade, que é a caridade para com si próprio. Nós falamos muito com a caridade com o outro, a caridade com o próximo, mas eu queria trazer na noite de hoje um viés da caridade que talvez não seja tão abordado por aí afora e que talvez nós possamos até trabalhar aqui numa live específica sobre o tema, melhor sobre o assunto, a caridade para com si próprio. Mas, Ian, o que é a caridade para com si próprio? Outro dia eu estava passando pelo Instagram e eu vi assim uma postagem, um vídeo
falando sobre o tipo de roupa que você veste. Quando você está na sua casa e você não vai receber visita, aquele dia da sua casa que você vai fazer faxina, você não veste a sua melhor roupa, você não veste a sua roupa mais bonita, a sua roupa mais cara. No entanto, no dia que você recebe uma visita dentro de casa, ou quando você recebe alguém especial, você limpa a casa, você se organiza, você fica belo. Então a caridade para com si própria, para com si próprio, é esse cuidado que nós temos que ter conosco. Sempre lembrando que nós somos merecedores de algo melhor sempre. Jesus, ele diz para nós, ele fala para nós sobre a caridade para com si próprio. Danou-se, eu já li o evangelho todo, eu conheço todas as máximas do Cristo, eu nunca vi Jesus falar da caridade para com si próprio. Eu vou lembrar vocês quando Jesus fala em caridade para com si próprio. Quando ele está num ciclo, numa casa, a depender da tradução bíblica, pode ser num lugar aleatório, mas a tradução que eu conheço, canônica, diz que ele estava numa casa com seus discípulos e alguns doutores da lei. Quando se aproxima do Cristo, uma mulher que era prostituta, uma mulher da vida, que vendia seu próprio corpo, e como todos nós sabemos, uma mulher que é prostituta na nossa sociedade hoje, que tem um pouco mais de evolução na sua mentalidade, já é mal vista. Imaginem na época de Jesus, há 2000 anos, numa sociedade patriarcal, machista, numa sociedade com uma dificuldade muito grande de aceitar as mulheres em papéis pequenos e básicos, e aquela mulher estava naquele ciclo. Em dado momento, aquela mulher se ajoelha e começa a lavar os pés de Jesus. Para quem conhece a tradição judaica, para quem conhece as tradições da época do Cristo, sabe que lavar aos pés de alguém é sinônimo de reconhecimento, de amor, de carinho, e um sinônimo de subserviência. Eu lavar ao pé do Cristo simboliza eu estar diante dele, dizer que eu amo e que sou totalmente para ele. E aquela mulher, ela começa a lavar os pés de Jesus. Detalhe, ela lavava os pés de Jesus com perfume. E, segundo o texto bíblico, ela enxugava os pés do Cristo com seus próprios cabelos. E aí, um doutor da lei que estava presente no recinto, ele pensa, percebam a mediunidade de Jesus, ele pensa, como pode um homem do cabedal do Cristo permitir que uma mulher de tão má índole toque em seus pés? E aí Jesus responde, em verdade vos digo que essa mulher hoje estará no paraíso, aliás, entrará primeiro no paraíso que vós, que sois doutores da lei. Jesus vai captar o pensamento dele e dar essa resposta, dizendo assim, olha, cara, você que tem todo esse cabedal de conhecimento, que tem toda essa pose diante da sociedade, você não é nada diante dessa, que demonstra, através de suas ações de humildade, amor a mim, amor ao Pai, porque quando nós demonstramos amor ao Cristo, quando nós fazemos em nome dele, nós estamos fazendo em nome de Deus. Então aquela mulher, ela faz isso com Jesus e todos ali presentes ficam admirados com a resposta. Mas o que eu quero dizer é que Jesus permitiu-se, ele deixou-se amar. Ele deixou que a caridade primeiro o atingisse, através da atitude da mulher. Porque ele poderia muito bem renegá-la, ou simplesmente dizer, não, eu não quero que ela toque aos meus pés. Mas primeiro, isso não estaria dentro dos parâmetros das ações que caberia a Jesus. Muito menos ele faria tal coisa. Então Jesus, ele mostra para nós que nós temos que deixar que as pessoas estejam perto de nós, que as pessoas elas cheguem para perto de nós, nos auxiliem, nos ajudem, nos amparem, num sinal de humildade nossa, e também num sinal de amor, num sinal de respeito de nós para conosco. O que eu quero dizer com isso, meus queridos irmãos? Ninguém gosta, ou, aliás, ninguém consegue abraçar um cacto, consegue? Agora, uma flor, todos nós queremos pegar, queremos tocar, queremos sentir a maciez. Um cacto, ninguém consegue fazer. Então, às vezes, nós nos comportamos de uma forma a tirar as pessoas, a distanciar as pessoas de perto de nós. E ao invés de buscarmos cativar as pessoas construindo pontes, nós construímos muros, nos isolando e achando que isso é uma boa ação. Ou melhor, isso é algo que vai nos resultar em algo bom no futuro. Mas do contrário, o Cristo, ele nos deu essa prova e o Evangelho, ele confirma para nós que nós temos uma necessidade da sociedade. Senão, nós seríamos que nem os eremitas, por exemplo. Iríamos nos isolar em montanhas, longe da sociedade, e a nossa evolução já estaria garantida. No entanto, não é isso que o Evangelho ensina para nós. O Evangelho ensina que nós temos que estar em sociedade e temos que estar um com o outro.
fechando esse grande parêntese, quando nós passamos por dificuldades, contrariando totalmente as nossas expectativas, principalmente quando nós pensamos e projetamos uma vida cheia de vitórias, uma vida cheia, longe de amarguras, quando nós nos frustramos, a sensação que nós sentimos é de um peso tremendo. Essa semana retrasada, 3 semanas, acredito eu estava largando do trabalho, meu pai estava indo me buscar de moto, e aí meu pai, quando ele chega para me buscar, quando eu olho para ele estava de moto, não estava de carro, eu olho para ele está com a camisa, que ele estava com a camisa de manga rasgada, e aparentemente muito machucado. E ele diz assim, eu acabei de me acidentar. E naquela hora eu tomei um impacto e fiz, meu Deus do céu, o que é que aconteceu? O que vai acontecer de agora para frente? Por quê? Meus pais, eles são donos de uma empresa aqui em Recife, e meu pai é a cabeça com minha mãe dessa empresa. Eles funcionam juntos. E aí, quando meu pai disse que se acidentou, eu fiz, meu Deus, se meu pai, porventura, precisar de um processo cirúrgico, como ele precisou em anos passados, pronto, acabou. Eu vou ter que estar à frente da empresa, vou ter que estar com minha mãe, e isso vai gerar uma grande dificuldade, porque eu tenho minhas atribuições. E aí, aconteceu o seguinte, e a gente foi para casa, ele com o joelho muito machucado, até então a gente não sabia se estava quebrado ou não, fraturado ou não, e a gente estava indo para casa, caminhando na moto, aliás, e eu vi o caminho todo pensando, meu Deus, não é possível que isso aconteceu. Isso não aconteceu. E eu comecei a negar o fato. Percebam que muitos de nós, quando acontece algo de ruim, ou algo que vai contra as nossas expectativas, ou aquilo que nós projetamos para as nossas vidas, primeiro a gente nega aquele fato. Primeiro a gente nega aquela realidade. Não, eu não quero acreditar que isso aconteceu. Por exemplo, quando você perde alguém que você ama através da morte, quando você precisa se distanciar de alguém através da morte, talvez a primeira reação nossa é dizer, não, mentira, isso não aconteceu. A gente nega o fato porque a gente quer, de alguma forma, se blindar contra o sofrimento e contra a dor. Percebam que eu estou pegando um exemplo bem pequeno e básico do meu cotidiano para ilustrar algo que é psicológico dentro de nós. E aí eu fui o caminho todo de moto negando, dizendo assim, não é possível que meu pai fraturou ou quebrou alguma coisa. Porque se aconteceu isso, eu já sei o que vai vir pela frente. Vai ser uma onda de dificuldade. E aí quando a gente chega em casa, que o corpo dele esfria, que a gente vai prestar atenção, meu pai tinha uma fratura no joelho. E aí a gente tem que encarar a realidade. É aquele momento que a gente olha para o desafio que vai vir pela frente e diz, eu vou encarar isto com toda a força e com toda a fé. Sabe o que é interessante? Eu vi um vídeo no Instagram, Rômulo, Matheus, professor Luiz, todos queridos amigos aqui participando, de um cidadão falando assim, eu estava jogando com meu filho, e a gente jogou que só, passou um bom tempo jogando, e teve uma hora que eu cansei, estava entediado do jogo, e disse assim, olha, eu vou dormir, filho, não quero mais jogar. E aí meu filho olha para mim e diz, não, ainda não acabou, porque eu ainda não ganhei. Só acaba quando eu ganhar. E aí aquele pai para, senta e começa uma nova partida com o filho, e o filho ganha. E quando ganha, o filho diz assim, pronto, agora a gente pode dormir, porque eu consegui ganhar. E aquele palestrante, ele na sua preleção, ele diz assim, percebam que muitos de nós deveríamos ser e nós não somos dessa forma. A gente não olha para os problemas e para as dificuldades e dizemos assim, eu ainda não vou desistir, eu não vou parar, eu não vou desistir, porque eu ainda não consegui ganhar, eu ainda não consegui vencer. Nós, às vezes, estamos em busca de um aprimoramento, em busca de uma realização tão grande, mas nas primeiras batidas que nós sofremos diante da nossa encarnação, a gente para, se abate, se isola e diz assim. E o pior é quando a gente diz assim, por que Deus está permitindo que isso aconteça comigo? Por que Deus está deixando que isso aconteça comigo? Vocês percebem a gravidade desse comentário? Porque nós atribuímos a Deus a responsabilidade sobre a nossa felicidade, sobre as nossas vidas, sempre lembrando que a nossa felicidade e as nossas vidas é de extrema responsabilidade e é uma construção individualmente nossa. Logo, não caberá a Mateus, não caberá a Rômulo, a professor Luiz, a nenhum de vocês que estão assistindo, construir isso por mim. Acontece isso muito no casamento, por exemplo. Eu olho para a pessoa que eu amo e digo assim, me casarei com uma pessoa e essa pessoa me dará felicidade. Quando aquela pessoa falha, porque ela é ser humano, quando aquela pessoa falha e mostra ser quem ela realmente é, a gente olha e diz assim, poxa, eu estou decepcionado. Será que nós estamos decepcionados?
Ou será que nós não estamos decepcionados com a ideia de perfeição que criamos a partir da ideia de casamento com aquela pessoa? Mas, Ian, isso é muito difícil? De jeito nenhum. É fácil, pelo contrário, é básico. Mas nós, infelizmente, nós não estamos preparados, nem administramos corretamente as nossas emoções, os nossos sentimentos e os nossos impulsos. Guardem bem essas palavras, impulsos, porque esses podem nos comprometer, ou para o bem ou para o mal. Sabe o que isso quer dizer? Que quando você não tem controle emocional diante de uma situação tão difícil como, por exemplo, a que eu passei, você pode se desesperar. E isso te compromete. Porque à medida que você se desespera, você olha para um lado, olha para o outro e não encontra solução nenhuma. Você olha para um lado, olha para o outro e diz assim, meu Deus, não tem uma porta aberta. No entanto, existem portas abertas. No entanto, a sua mente, por estar mergulhada no turbilhão de emoções, não consegue enxergar as múltiplas oportunidades e as múltiplas alternativas que se sucedem diante de um problema. O que eu quero dizer com isso, gente, é que não há problema que não tenha solução. E por mais que essa frase pareça clichê ou uma frase de para-choque de caminhão, ela carrega uma grande verdade e uma verdade que deveria nos atingir, porque todo problema tem uma solução, independente dele. Todo problema existe uma forma de você vencê-lo. Agora, por conta da nossa falta de conhecimento, por conta da nossa falta de tato em lidar com esses problemas, a gente abre mão do barco, a gente abre mão das coisas. Caetano Veloso, ele lançou uma música com o pastor Kleber Lucas. É uma música muito bonita. A música é do pastor Kleber Lucas e o nome da música é Deus Cuida de Mim. Uma música que é muito conhecida no meio evangélico e diz assim, Deus cuida de mim nas sombras das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. Em outro momento desse louvor evangélico, o louvor diz assim, se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu acho que o Padre aprender mais Fábio de Deus. também canta essa música, né, Ian? Quem? Padre Fábio também canta. Padre Fábio também canta essa música. Isso, Padre Como Fábio é que é o Melo. refrão mesmo? Como é que é o refrão? Se uma porta se abre aqui, se fecha aqui, outras se fecha portas aqui. se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Nós não temos, infelizmente, esse conhecimento posto em prática. Nós temos esse conhecimento na teoria. E na teoria é tudo muito bonito, é tudo muito salutar, é tudo muito gostoso, é tudo muito dedilhado. Mas quando nós partimos para a parte prática, eu duvido quem passa por um momento de dor e de sofrimento que consiga pensar nessa música que eu acabei de recitar alguns versos dela. Porque eu garanto a vocês que no momento que a gente passa pela dor, no momento que a gente passa pelo sofrimento, a gente não lembra que se uma porta se fecha, outras se abrem. A gente lembra que a porta se fecha. Só isso. E Deus nos convida todo instante a olhar as linda, essa música é linda. Eu conheço ela através da canção do Padre Fábio de Mello. O Padre Fábio de Mello canta essa música. Deus cuida de mim, é isso? Deus cuida de mim. Ô, Ian, deixa eu fazer uma pergunta, Ian. Vamos embora. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Ian. Ó, lembrando, Pena, daqui a essa pouco questão... eu vou ler o seu comentário, viu, Pena? Pode fazer. Essa questão que você falou do autocuidado, né, Ian? É uma coisa que tem a ver com esse autocuidado, é o amor próprio, né, Ian? É aquela questão, eu amar o meu próximo como a mim mesmo, né? É eu saber me amar, né? Eu particularmente não sabia me amar. Eu era uma pessoa que eu sabia muito bem amar o próximo, né? Mas eu não tinha essa questão do auto-amor muito definido e claro para mim, né? E isso me gerou sérias consequências, porque quando você não se ama, você fica incapaz de estabelecer os seus limites, né? Porque todos nós temos limites. E quando nós não temos essa questão do autoconhecimento, até onde eu posso, até onde eu não posso, a gente não consegue estabelecer essas questões, até mesmo no ajudar alguém, né? Porque, vamos dizer assim, todos nós que temos um pingo de consciência da palavra,
né? A gente sempre quer ajudar o próximo. Só que eu não posso também ajudar o próximo e esquecer de mim, né? Eu não posso ajudar o próximo de uma maneira que seja prejudicial a mim, né? Então, essa questão do aprender a se amar é maravilhoso, porque quanto mais eu me amo e quanto melhor eu estiver, mais condições de ajudar eu tenho. À medida que você aperfeiçoa, você amola, vamos dizer assim, uma ferramenta, que é você vai estar apto para ajudar outras pessoas. Isso é um processo natural e um processo que compreende inúmeras atribuições. Porque se você não consegue se amar, Matheus, você falou aí que não tinha essa dificuldade de se amar, você talvez ache que consiga amar ao próximo em excesso. No entanto, não. Porque primeiro nós temos que nos amar. Talvez você fazia com o outro aquilo que você não conseguia fazer consigo. Mas para amar ao próximo, eu tenho que primeiro desenvolver o auto-amor. Isso é um processo natural. Eu não consigo amar alguém se eu não me amo. Porque aí, meus queridos, a gente não vai conseguir nem reconhecer esse sentimento na outra pessoa. Basta a gente fazer psicologia reversa. Sabe qual é a psicologia reversa? Quando eu digo assim, Rômulo é uma pessoa extremamente maravilhosa, é porque eu reconheço o que é maravilhoso também em mim. Então, logo, eu vejo o que é maravilhoso em Rômulo. Se eu digo assim, professor Luiz é uma pessoa muito bondosa, é porque eu vejo a bondade em mim. Então, para eu reconhecer no outro algumas coisas, primeiro eu tenho que reconhecê-las em mim mesmo. E o mesmo vale se eu disser assim, Matheus, você é uma pessoa muito amargurada. Eu sei o que é amargura, então. Eu reconheço a amargura dentro de mim. Mas veja que coisa interessante. O livro Evangelho segundo o Espiritismo, no nosso capítulo 25º, que é o capítulo onde nós estamos trabalhando, do 25º ao 28º, eu costumo dizer que dá para juntar os 4 últimos capítulos do Evangelho e eles nos servem como mostrar, vamos dizer assim, apresentar um caminho para nós seguirmos as nossas vidas de maneira consciente e tranquila. Porque o capítulo 25º é buscar e achareis. E aí no 25º a gente vai ter, não vos afadigueis pela posse do ouro, conhece-te a ti mesmo, aliás, ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. No capítulo 26º nós vamos ter, dai gratuitamente o que de graças recebeste. E vamos ter o dom da cura, etc. No capítulo 27 teremos, pedi e obtereis. Vejam que máximo interessante. E no 28º, a coletânea de preces espíritas. Vou abrir novamente um parêntese. A coletânea de preces espíritas é um capítulo fantástico que todos nós deveríamos meditar, ler e procurar estudá-lo. Porque muitas pessoas, infelizmente, pulam o capítulo 28º do Evangelho, dispensando, achando que não é necessário. No entanto, não. O 28º é uma preocupação do senhor Allan Kardec e dos espíritos em deixar para nós uma coletânea de preces para nos auxiliar em nossa caminhada. Então é muito importante, você que está passando por problemas, por aflições, por dificuldades, leia o capítulo 28º do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá nós vamos ter alguns exemplares de preces para determinados assuntos e eu garanto que você vai encontrar muitas respostas lá. E no capítulo 25º, que é o que nós estamos trabalhando, nós temos o ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. E aí, meus queridos, eu não vou ler todo, porque o nosso tempo é muito curto e eu quero tratar ainda de outros assuntos com vocês. Eu tenho ainda 20 minutos, eu queria que vocês perguntassem, falassem também. Mas no item 1 do Ajuda-te a ti mesmo, diz assim, Mateus capítulo 7, versículo 7 ao 11. Jesus diz o seguinte, pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha, e aquele que bate a porta, abrir-se-á. Deixa eu perguntar a vocês, tem algo mais claro do que isso? Tem algo mais lúcido do que isso? Jesus está dizendo assim, Mateus, para você e para mim, e para todos nós. Busca, você vai achar. Simplesmente. Batei a porta, ela vai se abrir. Jesus não está dizendo, olha, você tem que bater a porta, tem que aprender inglês, trazer um comprovante de residência, ter uma cópia do RG, etc. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo assim, buscar e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. Batei a porta e a porta vos abrirá. Simples, rápido, prático e fácil.
Aqui, como a gente diz, o Nordeste, eu não sei se vocês têm aí essa preciosidade. É que nem caldo de cana, é feito na hora. Você bate na hora e sai o caldo. E tá pronto para você beber. Ian, é tão maravilhoso que, assim, eu acredito que isso aí é meio parecido com... Vou fazer uma comparação, não sei se é uma comparação justa ou não, mas é a mesma questão do perdão, né? É uma coisa assim que quando você aprende o poder do perdão, né? Quando você aprende que o perdão ao mesmo tempo que você liberta, você entende e compreende que você tem limitações e o seu próximo também. E que se o seu próximo ainda não conseguiu alguma coisa, você também não conseguiu várias coisas. Então, quando você reconhece no seu próximo, ou melhor, quando você dá ao seu próximo o direito de ser imperfeito e de errar, você dá isso a si mesmo, né? Que é a questão de você, a questão do amor também, e a questão do pedir, né? Uma vez que você aprende que basta você ter a humildade. A grande questão é você ser humilde e capaz, né, de entender a sua insignificância. A sua força está sempre na sua fraqueza. Quando você admite a sua fraqueza, é aí que você se torna forte para poder lidar com essas adversidades. Ô Matheus, deixa eu só ler o comentário do Pena, que ele fez lá no começo da live, para a gente já ir seguindo. Isso, Pena aí fez... a segunda pergunta é minha, hein? A segunda pergunta é minha. Vou fazer uma pergunta pro Ian aqui, vou soltar uma bomba, hein? O céu somente te ajudará... Ave Maria. Vamos lá. O céu somente te ajudará se cada um tiver... se cada tiver em primeiro merecimento. Esperar os que te ajudarão é fácil. Mãos à obra. Quer dizer, ele quis dizer mãos na massa. Então o Pena disse que primeiramente vem o merecimento, que todos devem permanecer trabalhando sempre. Deixa eu ver se tem mais um comentário, já aproveitar que deu a pausa aqui. Ô professor, quer falar alguma coisa enquanto eu vou procurar se tem mais alguma... Eu estava aqui raciocinando com as palavras do Ian, que sempre, sabiamente, traz aí uma mensagem boa para nós, né? Ian, durante muito tempo, nós acreditamos que nós éramos o ponto central da existência do planeta, né? Até na escola a gente aprende que nós estamos no topo da cadeia alimentar. E a gente confunde, né? Achando que nós estamos no topo de tudo, que o planeta gira ao nosso redor, o universo, embora tem todo aí mostrando que existe um sistema solar, existe um universo, vários planetas, a maioria de nós ainda pensamos que nós somos o centro de tudo, né? Nós ainda trabalhamos com o egoísmo e projetamos muitas vezes na cabeça da gente um tipo ideal de ser que nós não conseguimos cumprir, né? E a gente acaba saindo procurando esse ideal no outro. E infelizmente, ultimamente, nós estamos... Esses tempos eu estava, acho que em Araras, e eu vi duas pessoas conversando, né? E uma falou para a outra, eu tenho dificuldade de lidar com o outro porque eu sou uma pessoa muito justa, né? Eu falei, gente, como que é esse termo justiça, né? Como é que eu posso me julgar que eu sou justo se eu sou um ser errante? Então eu parei para pensar um pouquinho, e você veio hoje na live... falando essa parte, né? Eu preciso me ajudar também, eu preciso começar a cumprir o que Jesus falou, né? Que é amar o próximo como a si mesmo. Se eu não preparar a minha mente, é porque nós não conhecemos nada sobre nós ainda, né? Nós achamos que nós conhecemos, nós achamos que nós somos a roupa que nós vestimos, o perfume que nós passamos, o celular que nós temos, mas no fundo, nós temos muito ainda para aprender nessa nossa existência e nas próximas que virão. Perfeitamente, professor. E eu acredito, ainda no seu ponto de vista, na sua linha de raciocínio, eu acredito que nós ainda temos que reconhecer a nossa pequenez em muitas coisas. Em muitas coisas. Você falou sobre a questão do universo. Outro dia eu vi um vídeo de uma simulação da ideia de como seria, saindo da Terra, do sistema solar,
da Via Láctea, e aí existiam inúmeras vias, existiam inúmeras galáxias, existiam inúmeras estrelas, inúmeros buracos negros, enfim, existiam inúmeras coisas, e nós reconhecemos naquele instante que nós somos muito pequenos para ser ou achar que somos algo tão potentoso, algo tão grandioso. Novamente digo, nós somos seres humanos, nós falhamos, nós erramos. O comentário que o nosso querido irmão, acho que foi Pena, não é esse o nome dele? Pena. Que ele fez é muito preciso, mas aí, Pena, eu queria trazer uma provocação para você e para todos que estão aqui. Existe um dos livros do Evangelho que eu acho mais lindo, e o Evangelho que me refiro é o Evangelho canônico, um dos livros mais belos do Evangelho, para mim, no meu ponto de vista, é meu ponto de vista, tá, minha gente? É o livro de Salmos, que foi escrito por Davi. Porque o livro de Salmos é um livro que é uma louvação que Davi faz a Deus. E de todos os salmos, eu acho um muito bonito, quando Davi questiona: olharei para os céus e perguntarei de onde vêm as minhas forças. E a resposta será: minhas forças provêm de Deus. Nós temos que reconhecer, Pena, e todos que estão participando, a nossa dependência e a nossa necessidade de Deus. Porque senão, do contrário, nós acharemos, como o professor diz, que nós somos os maiores ou que nós estamos acima de tudo. Mas nós temos que reconhecer a nossa dependência de Deus. Nada, absolutamente nada cairá do céu para nós. Quando eu escuto alguém dizendo assim: eu consegui uma casa, foi Deus que me deu, eu digo: mentira, não foi Deus que me deu, porque Deus não é corretor de imóveis. Deus não financia carro para você, Deus não tem cheque em banco nenhum para lhe dar nada. Mas ele deu sim forças e possibilidades para você conquistar aquilo que você tanto queria. Isso é uma situação diferente. Mas o que eu quero dizer é que sem ele nós não conseguiríamos e nós não seríamos o que nós somos. A nossa vida é um exemplo e um testemunho da providência e do amor de Deus com todos nós. A reencarnação é uma prova, uma evidência do amor de Deus e da sua justiça. Logo, sem ele, nós não seríamos senão um pedaço de carne que se movimenta ou que tem uma vida, mas que se perde. E quando se perde, segue-se para canto nenhum. Então, nós precisamos reconhecer isso também. Deus, ele é o princípio, o meio e o fim. E nós devemos apoiar sempre a nossa fé nisto. Sem ele, nós não somos nada. No finalzinho, eu vou ler uma mensagem. Eu tenho 2 mensagens para ler, eu não sei se vai dar tempo. Mas no finalzinho eu vou ler uma mensagem falando sobre isso. Porque eu tenho aí 10 minutinhos. Mateus, agora está contigo. Ian, vou fazer a pergunta agora, hein? Eu quero ver se o seu discurso inicial de amizade com os membros do Papo de Amigos vai prevalecer. Ian, surgiu uma dúvida aqui. Eu não posso falar quem foi o membro do grupo aqui do Papo de Amigos, porque fica muito assim, né? Mas surgiu uma dúvida em relação aos noticiários que você está fazendo, porque você está mostrando no seu Instagram a realidade, né? O que está acontecendo, você não está inventando nada. Você só está sendo uma lente para as coisas mundanas que estão acontecendo. Porém, infelizmente, existem muitas notícias que são más, que são tristes, que são pesadas. E a dúvida que surgiu foi o porquê o Ian está mostrando tanta coisa ruim nas suas redes sociais. Qual é o olhar que o Ian está tendo sobre isso? E o mais maravilhoso, acho que é a pergunta-chave: qual é o propósito deste olhar, Ian? Nós gostaríamos de saber o seu propósito, visto que você é um divulgador da doutrina espírita, um conhecedor da doutrina. Como eu me recordo, pela primeira vez que eu ouvi você falar, eu me lembro que eu perguntei: qual a sua idade? E a hora que você falou, eu falei: nossa, realmente, esse papo de reencarnação é verdade mesmo, porque não é possível um menino tão novo assim já ter tanto conhecimento. A dúvida é, Ian, qual é o propósito de você estar lidando com tantas notícias tristes? Perfeito, Mateus. Inclusive, a razão e o motivo de existir um segundo perfil.
né, para os trabalhos de live, os trabalhos de divulgação doutrinária. Mas vamos responder em partes, para tentar comprimir as respostas para dar tempo de responder cada uma delas. Veja só, eu desempenho um trabalho aqui em Recife, e aí eu me refiro a trabalho ofício, trabalho que me rende, trabalho que me traz os recursos, vamos dizer assim, meu ofício. Eu desempenho um trabalho aqui, na verdade, desde os meus 14 anos eu iniciei trabalhando com rádio. Então, eu trabalho com rádio desde muito cedo, por um tempo eu me distanciei do rádio, mas sempre foi uma paixão muito grande o rádio e a televisão. E sempre foi uma inclinação muito grande o jornalismo aqui para mim. E surgiram oportunidades do ano passado para este ano, do meio do ano passado para este ano, de voltar para o rádio, dessa vez ancorando um jornal em 2 rádios que trabalho, e aparecem oportunidades diversas. Pois bem, o trabalho que eu dedico no meu Instagram é noticiar o que acontece aqui em Recife, aqui em Pernambuco, de uma maneira mais imparcial ou de uma maneira mais voltada para o que de fato acontece. Haja vista de que muitos meios de comunicação vão maquiar ou vão puxar um ponto de vista e vão fazer algo mais opinativo e mais parcial. Então eu dediquei o meu espaço nas mídias sociais para divulgar os problemas que existem em nossa sociedade. Não sei se vocês acompanham, mas existem muitas demandas de denúncias, das mais variadas, desde um poste que está sem uma luz, a um buraco que se abre numa rua, etc. Mas também os casos da violência que está acontecendo no estado de Pernambuco, que é um dos estados mais violentos do Brasil, e que, infelizmente, o poder público fecha os olhos diante dos números que nós vemos. Então, o meu trabalho nas redes sociais é um trabalho jornalístico. Isso tem que ficar muito bem claro. Eu trabalho com jornalismo e eu trabalho com um ramo do jornalismo que muitos de nós até não gostam muito, que é o jornalismo investigativo, que antigamente chamava-se jornalismo criminal, mas o certo, o correto, é o jornalismo investigativo. O ramo de trabalho que eu me empenho é a parte investigativa. Então, já me perguntaram, ou já lidei com pessoas perguntando assim, Ian, mas noticiar tais coisas, você gosta que aquilo aconteça? De jeito nenhum. Evidentemente que não. Eu não queria estar noticiando aquilo. Eu não queria estar falando sobre aquilo. Existe, Mateus, algumas coisas que nós temos que ler, que nós temos que observar. Eu digo até nas minhas palestras. Eu olho algumas notícias que você tem que ler, olhar com muito carinho para você conseguir acreditar. Porque são notícias que lhe deixam bem impactado. Mas é um fato. E o fato, ele deve ser noticiado. O meu trabalho é de noticiar. Você perceba que minhas postagens no perfil que eu dedico a isso são postagens jornalísticas, noticiando os fatos ou dando voz a pessoas que precisam ser ouvidas, vamos dizer assim. Porque eu compreendi que, Mateus, que o jornalismo é uma ferramenta importantíssima e que deve estar junto das pessoas. A comunicação ela deve ser construída ao lado das pessoas. E se uma pessoa, talvez no interior de Pernambuco, que dificilmente tem acesso à internet, ou sequer sabe da realidade da internet, não tem voz ou não consegue se queixar de um problema que acontece na sua cidade, eu estou aqui, outros companheiros e companheiras de tarefa estão aqui para ceder espaço para essa pessoa e que ela possa ser ouvida e possa ter o seu problema solucionado. Eu acredito que, como eu lhe disse, o trabalho de divulgação, quem me pergunta, no Instagram, sigam o perfil Aprendizes do Evangelho, que lá é onde eu faço o meu trabalho de divulgação espírita. E eu estou muito preocupado, esse perfil que eu entrei aqui na live é uma demonstração disso. Eu estou muito preocupado em relação a não confundir-se as coisas. O meu perfil de trabalhos espíritas, ou é o perfil Aprendizes do Evangelho, ou é o perfil ianluca.2, esse que eu entro. O meu perfil ianluca.oficial é um perfil jornalístico, um perfil voltado para o meu trabalho e o meu ofício aqui na cidade do Recife. Perfeito, Ian. É isso que eu queria ouvir. Exatamente, eu queria entender qual é o sentido das postagens. Tá respondido. Obrigado, Ian. E meus parabéns pelo seu trabalho. Eu particularmente, tá? Mateus, eu não assisto notícia, eu não assisto televisão
e não gosto de ver essas notícias. Minha mãe também não, porque Matheus. Minha mãe não suporta. Isso me causa angústia, né? Isso me causa angústia. E eu não tenho cabeça para isso. Eu sou aquele tipo de pessoa que eu tenho dificuldade em não absorver o problema. Então eu prefiro não ver, a ver e depois ficar pensando no sofrimento daquelas pessoas. Eu, particularmente, prefiro não assistir. Mas eu entendi e compreendi o sentido e meus parabéns pelo seu trabalho. Minha mãe também, Matheus. Minha mãe tem uma grande dificuldade de assistir, de consumir esse tipo de conteúdo, porque na verdade não é um conteúdo. É como eu falei, é um trabalho voltado para a exposição e divulgação da notícia e do fato. Então, vamos dizer assim, é um perfil de notícia. O meu perfil é um perfil de notícia. Não só notícias de denúncias, mas também as notícias que acontecem, as notícias mais pesadas, vamos dizer assim, mas que não é algo que me gere prazer ou algo que me dê uma compensação pessoal, de jeito nenhum. Mas é o meu trabalho, é o que eu preciso fazer também para garantir o meu sustento, vamos dizer assim. Ô, Ian, eu entendi o que você comentou. E, assim, a gente vê, principalmente nós moramos no interior aqui, né? Você vê o desfile das escolas de samba. Para quem está na televisão, é tudo perfeito. Para quem está lá, tem muito assalto, tem arrastão de celular. Você vê a queima de fogos em Copacabana. Você fala, nossa, é lindo, meu sonho é ir para lá. Mas a hora que você chega lá, o seu sonho pode se tornar um pesadelo, né? E você... um show de rock, ou esses grandes shows, não precisa ser de rock, esses shows que tem no Maracanã, Rock in Rio, então você resolveu mostrar o que a TV, a grande mídia, ela não quer que o pessoal veja, porque se o pessoal vê, ela perde audiência, ele vai perder pessoas que vão naquele local, porque tudo infelizmente, tudo é dinheiro. O dia que nós aprendemos que o dinheiro não é tudo, que esse é o fato, né? É tudo moldado para prender a gente, para controlar a nossa mente, o consumismo, para ter a audiência. E então eles mostram o que é cabível e o que vai nos despertar. O Matheus falou bem aí, ele sente uma certa angústia. Quem está controlando a grande mídia hoje, ele entende os nossos pensamentos, eles entendem as nossas emoções. Tem cientistas, tem neurologistas por trás ajudando a desenvolver. Olha, isso daqui o cidadão vai assistir até comprar. Isso ele vai ficar louco para querer. Tanto quanto era quando nós éramos mais novos, né? Falava que a criança tinha lombriga, que ela via alguma coisa, ela queria. Hoje, não é a criança, é o adulto. Hoje, o adulto se tornou lombriguento. Ele fica ali, ele quer um iPhone, ele é bombardeado. Então, eu entendo o que você tá comentando. E eu acho assim, precisa uma campanha esclarecedora para a população de o que ela vê na rede social, no TikTok, Cauê ou Kawaii que o pessoal chama, na TV aberta, que parece mil maravilhas, no fundo não é mil maravilhas, é uma ilusão, é uma matrix. Uma maquiagem. Uma maquiagem de que existe uma perfeição, de que eu, para ser feliz, eu tenho que estar naquele evento, e não é assim, né? Tanto que a gente pergunta às vezes, qual é teu sonho? Meu sonho é ir ver a queima de fogos em Copacabana. Qual é o teu propósito de vida? Meu propósito de vida é ser rico. Então, é como eu falei. Só lembrar, para explicar direito, o Matheus não soube te perguntar. Na verdade, a dúvida surgiu pelo seguinte: quem mandou o áudio fui eu. Eu falei que... Agora, lá, tá vendo como aparece o dono da arte? Não, mas você... Tá vendo? Eu não queria falar quem era, viu? Mas a pessoa, o peixe morre pela boca. O peixe morre pela boca. Não existe meia verdade, é verdade inteira. Pela boca, Ian. Mas não tem problema. Na verdade, eu já esperava que surgisse essa dúvida e, naturalmente, eu estaria pronto para respondê-la. E, como disse aqui, eu quero deixar bem claro que existe uma separação muito grande. Porque, por exemplo, quem olha para o professor Luiz, olha para o espírita, porque está participando de uma live espírita. Mas esquece que o professor Luiz tem uma profissão, tem uma carreira e tem algo a se seguir fora da realidade religiosa. O mesmo serve para você. Você nem sabe quais são as profissões do Luiz, viu, Ian? Deixa abafa o cara. Ô, Matheus, deixa eu conversar um pouquinho agora. Foi essa a explicação que eu fiz. Eu comentei no grupo
Eu só tinha um Instagram seu, o Ian Luca Oficial, que você sempre participou das lives. Eu falei que eu estava assustado com o conteúdo que você estava publicando, porque antigamente você publicava foto com a tua namorada em teatros, você colocava as palestras. Aí eu falei, gente, o que está acontecendo com o Ian? Só está publicando Mas uma ainda cena tem. de acidente forte. E eu comentei que isso até poderia ser que a gente deveria se policiar por uma questão de obsessão leve também, que a gente, às vezes, tira a gente do caminho certo, que é o caminho da luz, porque você é um cara que faz estrago para a luz, porque divulga a doutrina toda. Então, foi esse o comentário que foi feito. Novamente, Rômulo, minha opinião oficial, eu não gosto de ver esse tipo de publicação. Eu não vejo programa de Datena, tudo que tem Mas aqui até eu aqui na minha região Dateninha. é o famoso Madalena. Aqui é um radialista Ah, Madalena. famoso. É verdade, Pega aí, Madalena. Pirassununga. Ele tem mais de 40 anos aqui, é um cara... Você quer vender alguma coisa, anuncia no programa do Madalena. Ele é famosíssimo. Mas ele tem um conteúdo um pouco pesado. Ele faz o mesmo tipo de divulgação. Ele é a voz da sociedade aqui na região. Quem tem problema, se não consegue internar um parente, liga no Madalena para você ver. Em 2 minutos o parente está internado. Então, deixar bem claro, né, que o conteúdo me assustou. Mas como você disse que eu não sabia desse teu outro Instagram, na verdade nós adicionamos hoje. Então, assim, os conteúdos, como eu sempre disse, eu vou pela lei da atração, né? O que a gente consome, o que a gente lê, o que a gente vê, a gente atrai. Então, eu sempre digo às pessoas, leem, estudem coisas edificantes que a gente... Então, são trabalhos, como faz parte da tua profissão. Eu trabalho numa profissão pesadíssima, também é um lugar complicadíssimo, né? O Luiz já fez parte, mais ou menos, já sabe por alguns anos. Então, a gente tem a profissão e tem o Ian, que a gente fala que é o CPF. O ganha-pão não tem como, porque não vai ganhar o pão de que jeito? A gente tem que trabalhar para a gente poder também divulgar. Então, só deixando bem esclarecido, ele não soube fazer a pergunta. A pergunta fui eu que fiz, né? Sabe por que ele não soube? Ele estava ontem fanfarrando lá no Bloco dos Sujos, em Pirassununga, é um bloco tradicional de Pirassununga. Ele foi dormir 4 horas da manhã, descendo a 15 lá, eu tô sabendo de tudo. Como que é o nome do bloco, professor? Bloco dos Sujos. Toda segunda-feira. Do Sujo. O doutor Helder também estava na bateria, que nós acompanhamos nas publicações. Eu acompanhei dele, né? também. Depois ele deixa o nome do bloco dele aí, porque nós vimos ele lá só aqui, ó, na bateria. O doutor Helder está aqui foi ao meio-dia que ele saiu, não foi, doutor Helder? O doutor... Oi? Foi ao meio-dia do sábado que ele saiu? Eu não vi, eu vi várias publicações dele, inclusive acho que ontem teve, né? Ele também estava lá na... Pois não, professor? Não, tranquilo. É um aproveitar um comentário que o doutor Helder fez já faz um tempinho, eu até fixei ele aqui. Peraí, deixa eu só achar ele aqui de novo. Ele perguntou qual era o outro perfil do Ian. Não foi um antes, Matheus. Tá fixado aí, Romulo. Ô, Ian, enquanto ele procura aí, vê um dia aí pra gente falar da Gênesis. Olha, você foi comentando e veio. É só me chamar, porque, assim, para falar de dias agora, como eu falei, eu tô com meu pai, inclusive, internado ainda, no aguardo de uma cirurgia. E assim, embora a correria, eu sempre tenho esse espaço na terça-feira. Então eu estou disponível. Basta me contactar e olha, mês que vem, tal dia. Entendeu? Ou como o Matheus fez, e você pode qual dia, tal. Me sugira o dia, me diga o tema, no caso você falou da Gênese, e vamos embora trabalhar esse livro que é Ciência do Pé à Cabeça. Agora, só para deixar bem fixado, pessoal, o perfil voltado para a divulgação doutrinária que vocês podem seguir é o @aprendizes.do.evangelho. Se colocar Aprendizes do Evangelho, vai aparecer lá. É o perfil voltado para a divulgação da doutrina, etc. O meu perfil, ianluca.oficial, tratem como perfil profissional a parte dos trabalhos doutrinários. Esse outro perfil aqui, ianluca.2, é o perfil que eu participo das lives. Só para ficar bem frisado também para todas as pessoas.
lembrando sempre que isso não é uma escolha, e sim um trabalho que tem que ser desempenhado. E também uma coisa que é necessária, principalmente na sociedade que nós vivemos. Nós precisamos de pessoas que mostrem, que evidenciem, que exponham o que de fato acontece na nossa sociedade. Haja visto uma sociedade muito manipulada, muito manipulável, e uma sociedade que precisa muito se desligar de algumas amarras. Mas eu acredito que o tempo é chegado. Eu queria agradecer desde já o carinho de cada um de vocês em me chamar. Saiba, Matheus, que a sua pergunta, ela foi uma pergunta extremamente necessária e, por certo, vocês foram intuídos a me questionarem sobre isso, porque publicamente eu ainda não havia me pronunciado sobre a criação de um segundo perfil, etc. E de jeito nenhum isso poderia me render alguma chateação ou nada disso. Do contrário, como eu disse, eu esperava que uma pergunta semelhante surgisse, mas esperava com uma mente tranquila, porque sabendo que, deixei claro aqui, não é uma escolha, sim um trabalho. Muito pelo contrário, Ian, o que acontece é que assim, o nome da nossa live faz jus ao que nós fazemos aqui. Nós temos um carinho e uma admiração que é muito grande por todos, mas em particular a você, que é um menino tão novo e tão inteligente, tão cheio de conteúdo. Então, na verdade, o nosso questionamento, quando surgiu no nosso grupo particular, foi em relação a um cuidado especial com você, que você é um menino iluminado. Então, nós ficamos, na verdade, preocupados mesmo em relação ao que estava acontecendo. Foi uma pergunta carinhosa e uma pergunta, vamos dizer assim, no intuito de cuidar, entendeu? A gente estava realmente preocupado com os propósitos dessa questão. Foi esse intuito carinhoso e amoroso. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo. Eu só ler Coloquei aqui o comentário do Dr. Helder antes de encerrar, que ele já fez um comentário faz tempo. Ele colocou: as coisas são fáceis, nós é que complicamos. Gostei da comparação dos cactos e das dificuldades. Aqui domino. Beleza oculta. A beleza na dificuldade. Depois ele fez outro comentário aqui rápido, só para a gente não perder aqui. Espera lá. Ele colocou aqui, professor. Ele também faz parte do bloco do sujo, do senhor Matheus, e da perereca da uma. São 2 blocos do Dr. Helder, tá todo vapor lá em Pirassununga. Pronto, Ian, agora sim já lemos os comentários, colocamos em ordem. Você falou que... Eu coloquei aí nos comentários, do arroba do perfil, e eu queria convidar vocês também para segui-lo. É um perfil que não só eu, mas é um grupo que é Aprendizes do Evangelho. Nós temos toda quinta o Papo Espírita, não é o Papo de Amigos, o Papo Espírita, e aos sábados de manhã nós também temos live direto da rádio, transmitindo o programa Aprendizes do Evangelho na Rádio Dimensão FM 98.1, aqui de Recife. Então, é um perfil voltado para a divulgação doutrinária. Fiquem à vontade para seguir, fiquem à vontade para interagir. Lá tem conteúdo sempre nos stories. Toda quinta tem live, todo sábado tem live. Sempre falando sobre assuntos obsessão, carnaval, na visão espírita. Sempre na visão espírita. Gostaria de agradecer novamente o espaço. Lembrar que sempre estarei disponível com a agenda aberta para todos vocês. Quando precisarem, basta me contactar, basta me chamar e nós estaremos aqui à disposição. E agradecer, claro, a Deus pela maravilhosa noite que tivemos juntos, trabalhando esse tema que é tão importante, que é o ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Que nós possamos estender esse tema para as nossas vidas cotidianas, sempre lembrando que o primeiro esforço deve partir de cada um de nós, consequentemente as coisas elas vão se abrir em nossos caminhos. E lembrar daquela musiquinha que eu disse lá, Deus cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Vamos aprender mais de Deus, porque nós somos extremamente dependentes dele. E sem ele, nós não estaríamos aqui. Uma boa noite de paz e de luz para todos nós e que nós possamos vibrar positivamente pelos nossos irmãos aí em São Paulo, que estão passando por esse problema graças às chuvas, mas principalmente, eu quero deixar isso novamente muito bem claro, problemas que são evitáveis, que poderiam não acontecer, bastava o poder público estar preocupado e voltado para aqueles que são menos favorecidos. Mas tirando essa parte, que Deus e Jesus nos abençoe.
Muita Oi, paz e muita luz. Ian, quando muito você passou... obrigado Peraí, mais Matheus, uma vez. só um minutinho. Quando você passou o perfil do Papa Espírita, é o mesmo da irmã Teresa, né? Eu não... É o mesmo, né? Eu não sei se... Que ela tem também, acho que o perfil... Que a gente vai colocar no YouTube, essa live, e eu vou colocar esse o Aprendiz do Evangelho, e o teu, e esse o Papa Espírita. Eu só queria saber se é o mesmo que a irmã Teresa participa. Na Ela também verdade, era de Recife, né? Na verdade, o Papo Espírita é um quadro do Aprendizes do Evangelho. Ah, Então, tá. no perfil Aprendizes do Evangelho, tem um quadro, às quintas-feiras, chamado Papo Espírita, que é uma hora de diálogo sobre algum tema relacionado à doutrina. Não só sou eu que faço parte, sou eu, Jonathan Júnior e Zé Carlos. Nós quatro formamos os Aprendizes do Evangelho, que estamos ao vivo todo sábado de manhã na rádio e nas quintas pelo Instagram. E no sábado a gente transmite também pelo Instagram. Eu acho que não tem relação com Não, o perfil que você não é o mesmo. Eu confundi. É que você falou Papa Espírito, o dela também é um perfil que várias pessoas participam. Ela é do Recife também. E então eu achei que fosse o mesmo para eu poder colocar na descrição no YouTube. Eu vou colocar o Aprendiz do Evangelho para as pessoas acessarem também. Matheus, professor. Ian, Ian, obrigado, mais meu uma amigo. vez. Pode falar, Luiz, desculpa. Obrigado, meu amigo. É um prazer tê-lo aqui novamente. Em breve você vai estar aqui para a gente falar um pouquinho aí sobre a Gênesis, né? Que é pura ciência. Que Deus abençoe você, ilumine aí, melhoras para o seu pai e vai dar tudo certo, irmão. Assim seja, meu querido. Muito obrigado. Já vou me desligando. Fiquem com Deus. Tchau, Luiz. Ian, mais uma vez, meu muito obrigado. Eu não preciso nem falar para você o tanto que eu admiro você, gosto de você. É sempre um prazer falar com você. Existe uma luz que emana no seu discurso, na sua palavra, e é um dom que Deus te deu, e esse dom você faz um uso maravilhoso, que você continue assim. Para mim é uma honra ser seu amigo. A gente mora tão longe e eu me sinto tão próximo de você. Meu muito obrigado, que Deus abençoe. Seu pai estará nas minhas orações também. Que Deus ilumine e abençoe a sua família aí, e vai dar tudo certo. Se Deus quiser, meu muito obrigado. Mateus. Eu vou ficando por aqui também. Um grande beijo a todos, ao Rômulo, que vocês tenham um excelente final de feriado e uma semana iluminada e maravilhosa. Um beijo para todo Meu mundo e querido, até a logo, próxima. logo eu apareço por aí para a gente se conhecer pessoalmente e, quem sabe, conhecermos Será aí um o movimento prazer. espírita, tomar um café nós Será um três prazer. juntos, nós quatro Nossa, juntos e vamos embora, se Deus Oi, Vai Ian. ser permitir. um prazer, Eu Ian. gostaria de te agradecer mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Nós já vamos combinar, já aproveitar, trocar mensagem para a gente já fazer agendar uma próxima live, que eu sei que o seu tempo é bem corrido, então a gente Vamos embora. já aproveita o espaço. Gratidão por mais esse dia, gratidão pelos ensinamentos, gratidão por estar aqui com os nossos amigos, compartilhando do seu tempo, gratidão a todos que tiraram uma hora agora, já estamos com 1h15 de live, para essa troca de experiência. É sempre muito bom falar do Evangelho de Jesus, é sempre muito bom falar de Jesus, principalmente nesse momento que a gente vive, um momento conturbado, a gente passando por um momento de transição planetária. Gratidão, meu irmão, muita luz, que os bons espíritos possam auxiliar a recuperação do teu pai. Eu tenho certeza que isso acontecerá, tá? Vai estar também nas nossas preces. Então, eu agradeço a todos. Boa noite, Ian, e até a próxima. Tenha uma ótima semana com muita luz, com muita paz. Gratidão, meu irmão. Muito obrigado, meu querido. Muita paz e muita luz. Até a próxima. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Obrigado a todos que aqui estiveram em mais uma live do Papo de Amigos. Gratidão. Que a sua semana seja com muita luz, com muito amor, com muita paz, com muita proteção. E até a próxima terça, em mais uma live do Papo de Amigos. Fiquem com Deus.